Denis, uma entrevista exclusiva com o advogado depois dessa reviravolta, hein, Ana? Reviravolta do caso do Louquinho no envolvimento daquele acidente onde vieram a óbito 2 mães e 2 crianças ficaram aí em estado grave. Uma delas, inclusive, faz tratamento seríssimo. O Denis, agora saiu de doloso aquele que há a intenção de matar para culposo. O advogado de defesa do Louquinho conseguiu reverter essa situação. O Louquinho já está solto mesmo, mas o namorado, que era quem estava dirigindo, continua preso e que pode ser solto a qualquer momento. O Denis Constantino, ele pode, nesse final de semana, almoçar com a família, hein, Denis? Bom dia, Kilson. Bom dia, Anaísa. Bom dia a todos os nossos telespectadores e ouvintes aqui da TV e Rádio Jornal. É isso, viu, Kilson? A informação, você deu a informação precisa, viu? O esposo do Louquinho pode, neste final de semana, possivelmente ele vai almoçar com a família no domingo, Stanley Gabriel, porque os advogados do Louquinho e do Stanley Gabriel trabalham com a possibilidade de que ele seja solto com esse novo entendimento do judiciário. Todo um processo vai ser feito a partir de agora para que seja feito os trâmites relacionados a esse novo entendimento que você bem colocou da Justiça do Piauí, que desclassificou os crimes de homicídio doloso, né, que é quando há intenção de matar, que esses crimes foram imputados aí ao Stanley Gabriel e ao Pedro Lopes, o Louquinho. A decisão foi assinada ontem à noite, considerou aí que as condutas dos acusados se enquadram na modalidade de culposa, na direção do veículo automotor, ou seja, quando não há intenção de matar. Esse foi o entendimento da Justiça a partir de agora. Vamos fazer aqui uma recapitulação, né? Os dois se envolveram num acidente que vitimou 2 mulheres e deixou 2 crianças feridas no dia 6 de outubro de 2024 na BR-316, ali na região do Santo Antônio. Esse acidente causou a morte aí da Cassandra de Souza Oliveira e da Marli Ribeiro da Silva e lesões graves nas 2 crianças, né? Inclusive eu perguntei ao advogado, se estava ocorrendo da parte aí dos acusados ajuda financeira para as crianças, né, para as vítimas desse acidente. A acusação aí alega, né, que o Stanley agiu em dolo eventual. Inclusive eu cheguei a perguntar também ao advogado sobre a questão daquele entendimento, se os dois tinham mudado de lugares ainda no momento do acidente, né, porque surgiu essa informação, mas o advogado negou essa possibilidade aí do Louquinho e do Stanley Gabriel terem mudado aí de local, né? O Louquinho, a informação que tinha surgido inicialmente era que o Louquinho estaria dirigindo e o Stanley Gabriel acabou assumindo, né? Por ele não ter carteira de habilitação. Vamos ouvir aí o advogado da família, o Dr. Leonardo, que está defendendo o Louquinho, está defendendo aí o Stanley Gabriel nesse processo relacionado a esse acidente que ocorreu no ano passado. O que ficou apurado na instrução processual foi que se tratou de um acidente de trânsito, né, em que pese inicialmente ter sido divulgado de que teria várias circunstâncias que caracterizariam a assunção de um risco daquele resultado, após a instrução probatória restou caracterizada que não há qualquer elemento que justifique a tipificação da conduta dos acusados na modalidade de dolo eventual. O que é que eles relataram para o senhor? A informação que surgiu ainda nesse processo, né, de outubro para cá, é que o Louquinho teria trocado de lugar com o Stanley Gabriel. O que é que foi relatado pelos dois para o senhor? Não, isso aí não aconteceu. Ficou evidenciado após a instrução probatória que quem conduzia o veículo era sim o Stanley. E o que aconteceu naquele momento foi, numa fração de segundo, um descuido, um desvio de condução, acabou acontecendo aquela tragédia. O que é que levou a essa mudança de entendimento do judiciário, né, de dolo eventual para homicídio culposo a partir de agora? A decisão da juíza, ela se baseia nas provas processuais e na lei. Nós temos um Código de Trânsito Brasileiro que prevê esta conduta praticada e não há qualquer outro elemento que caracterize a modalidade de dolo eventual. Portanto,
o posicionamento que a defesa vinha defendendo desde o início do processo foi agora homologado pelo Poder Judiciário. O Stanley Gabriel está preso, né? Está no presídio de Altos. Com essa mudança de entendimento do judiciário, o que é que pode acontecer com ele? Ele pode ser liberado imediatamente? Ele deve ser liberado, deve responder ao processo na nova tipificação em liberdade. Entretanto, devido à burocracia, digamos assim, a um rito, a um procedimento legal, ele não pôde ser solto pela própria juíza que desclassificou a conduta de crime doloso para culposo. Após perder a competência do juízo do Tribunal do Júri, o processo será remetido ao novo juízo criminal, competente para apreciar crimes de trânsito, e este novo juízo é quem deverá se posicionar a respeito da liberdade do acusado. No nosso entendimento, ele nem deveria estar preso, né? Não há necessidade dessa prisão cautelar. Ele poderia perfeitamente estar respondendo esse processo em liberdade desde o início, pois, desde o primeiro momento, ambos os acusados foram colaborativos com as investigações e restou caracterizado que foi realmente um acidente trágico e sem intenção. Então, no caso, possivelmente ele deve ser solto, né, com essa mudança do judiciário. Sim, acreditamos na soltura do Stanley, até porque é incompatível a prisão preventiva com uma acusação na modalidade culposa. O que mais me chama a atenção aí nesse caso é porque o delegado Carlos César tinha convicção do inquérito da Polícia Civil de que ele chegou a afirmar categoricamente, Ana, de que realmente não tinha nenhuma dúvida que nesse caso houve ali não um acidente, e sim um homicídio, ou um duplo homicídio no trânsito. A Polícia Civil montou um inquérito policial afirmando categoricamente que nesse caso aí foi de fato que aconteceu um duplo homicídio no trânsito. Agora, o advogado agora vem, a justiça mudou o entendimento para o dolo eventual, quando há intenção de matar, para Homicídio para culposo, quando não há intenção de quando matar. não há intenção de matar, e agora, mais ainda, o advogado de defesa vai além. Disse, inclusive, que não era nem para o rapaz aí, o motorista que causou tudo isso, ter sido preso. Olha a que ponto nós chegamos. Daqui para frente é só para trás. É só para trás. Ficaram com esse processo, a defesa, né, ficou com esse processo de humanizar, né, cada vez eles com a justificativa de que colaboraram no início do processo, com as investigações, e aí? Colaborar é a obrigação dele, já que foi ele que cometeu, né? A questão é a seguinte, né? Possivelmente o que aconteceu? Pontas soltas no processo. O que acontece? Esse processo deve ter tido essas pontas soltas, não deve ter sido comprovada a questão da velocidade que eles estavam. Né? Foram o quê? 5 meses aí, né? Não deve ter sido comprovada a questão se eles tinham ingerido ou não bebida alcoólica, né? Se eles estavam ou não sob o uso de entorpecente, apesar da gente conhecer que nesse mundo onde eles são inseridos aí, esse mundo é muito complicado, né? Agora a questão é que a gente está caminhando para um caso de impunidade, né? Onde vai ser gerado um processo relacionado a um acidente, e não exatamente um crime, né, como é o que a gente poderia ter imaginado. Na verdade, agora, o que está se caminhando é para apenas uma infração de trânsito. Uma infração de trânsito. E enquanto isso, a gente tem uma criança que perdeu a mãe, morreram. Mas tem uma sequela física para o resto da vida, né, em tratamento ainda. E tem um detalhe a mais, tá, com relação a esse caso. O detalhe é a legislação, Denis. A legislação. Né? A legislação é muito branda. Muito branda para esse país. Legislação para quem mata no trânsito, para quem comete o estelionato. O cara rouba 1 milhão, 10 milhões. É a mesma coisa de ser R$1 no estelionato. E mais um detalhe. Paga só uma multa aí e vai embora. E mais um detalhe, viu? Com relação à questão do comportamento do Pedro Lopes, né? O Louquinho. O pai dele já conversou com você, eu já tive também a oportunidade de conversar por pouco tempo com o pai dele. Mas assim, a sensação que tem é que ele não carrega a culpa,
né, de ter tirado a vida de 2 pessoas, de ter deixado 2 crianças em estado grave num acidente como esse, de ter destruído famílias. Ele não carrega a culpa. Você viu aí, nessas últimas 48 horas, um vídeo que ele postou com uma outra pessoa, com uma outra menina. Sensual. Um vídeo sensual, demonstrando que ele não carrega culpa nenhuma desse acidente. Então, neste momento, né, que a família, as 2 famílias... Não é que aí... ele não carregue a culpa, Dentes. É que o sentimento dele, ele não carrega um sentimento... De que está na pele dele. Ele não tem afeto. Eu acho que... Afetividade nenhuma, ele não tem. É isso que você precisa... Ou seja, a sensação de não carregar a culpa desse acidente. Pode até ter sofrido, né, por estar longe aí do namorado, mas sabe que não está na pele dele. Então ele não vai ter simpatia, olha, essa preocupação. Eu não vou entrar muito assim num critério aqui, mas eu acho assim, tem gente, principalmente esse pessoal que busca aí ter muita visibilidade, esse pessoal ele não olha para o outro. Eles não estão nem aí para o outro, eles só olham para si. Só é o meu, só é resolver o meu prazer, resolver a minha visibilidade, é só isso. Eles não estão nem aí para a dor dessa família, para essas crianças. Você vê que em nenhum momento o cara se preocupa com essas pessoas. O cara se expõe nas redes sociais e demonstra que não está nem aí para essas pessoas que foram vítimas desse acidente, que não tiveram nada a ver com o que estava acontecendo dentro desse veículo. Se era uma discussão, se eles estavam, se teriam ingerido bebida alcoólica antes desse acidente. Mas a sensação que se tem desse rapaz é que ele não carrega o sentimento de culpa nenhuma pelo que ele cometeu contra a família da Cassandra e da Marli, dessas 2 crianças. E a falha, repetindo a falha da legislação, ele está justamente se preocupado porque talvez já imaginava que poderia sair impune. Porque ele já tem essa noção de que é só resolver muito rápido, pagar uma multa, ter uma defesa boa, ter a condição de pagar uma defesa boa, e aconteceu o que aconteceu agora com a decisão da Justiça. Agora sim, né? A gente não pode somente considerar isso com relação ao Louquinho e ao Stanley, né? Neste momento a gente precisa colocar aí isso no colo da Polícia Civil, que assim como no caso, como a gente fala sobre a questão do Ítalo Bruno e de outros influencers que ao longo desse tempo aí polemizaram relacionado à segurança pública do estado do Piauí, a gente também precisa colocar nesse caso qual foi o erro de investigação que apontou dolo eventual inicialmente, e agora o entendimento do judiciário é outro, porque simplesmente as provas levaram para outro entendimento do judiciário. Qual é a responsabilidade que neste momento pode ser colocado numa falha de investigação, nesse caso, que coloca aí numa situação mais branda para o Stanley Gabriel e para o Louquinho, que eles não vão ser levados a júri popular a partir de agora com esse entendimento do judiciário. Qual foi o problema que ocorreu, qual foi a falha nas provas que ocorreu nesse processo para que o entendimento do judiciário fosse outro do que aquilo que foi esperado pela sociedade, para que eles pudessem pagar por esse crime que eles cometeram, que agora não é mais crime, né? Como que os colocou, uma infração. Né? Então, a partir de agora, fica aberto aí para segurança pública na Delegacia de Trânsito, que é coordenada pelo delegado Carlos César, que é muito competente, mas precisa vir à tona, vir a público e explicar. Uma nota, porque aí, eu já entrevistei o delegado Carlos César e ele falou dolo eventual no caso como esse aí. Que é aquele que tem intenção de matar. Aquele que tem intenção de matar. Precisa de um policiamento agora, não né? tem aí, pelo menos é o que a gente, de modo muito superficial, porque a gente não teve acesso ao processo. Mas aí, vamos lá. A comprovação da velocidade que eles estavam, se eles tinham trocado de lugar ou não tinha, se tinham ingerido bebida alcoólica ou entorpecente. Porque, pelo menos assim, inicialmente o entendimento nosso como imprensa é que houve uma falha de investigação, pontos que não foram esclarecidos que levaram ao judiciário entender que a situação é completamente diferente daquilo que foi apresentado para a sociedade de outubro para cá, que foi quando aconteceu esse acidente. Então alguém tem que vir à tona, a Secretaria de Segurança Pública, na pessoa do delegado Carlos César, tem que explicar quais foram os pontos que falharam nesse processo e ao judiciário.
Né, que agora a decisão é totalmente dentro do processo que foi apresentado. Uma prova concreta que é o vídeo da câmera de segurança, que dá para ter sido feito um estudo bem certeiro no vídeo, né? A gente até que é leigo consegue aí observar o que está passando no vídeo anteriormente ao acidente e depois, a gente consegue ter essa visão aí sobre a estrada, sobre o espaço que ele tinha na rua, sobre as pessoas passando. Então são muitos detalhes, aí foram quase acho que 6 meses de investigação que dava para ter sido mais minucioso, né? Lembrando que nesse caso ainda deu DHPP, né? Porque teve um rapaz que foi assassinado aí no momento em que tentaram linchar os dois envolvidos aí nesse acidente. Só para complementar, vou voltar à informação inicial que o Kilson deu aqui na hora que eu comecei essa participação. O Stanley Gabriel deve ser liberado nas próximas horas do sistema prisional do estado do Piauí. Ou seja, possivelmente domingo ele deve estar almoçando com seu esposo, Louquinho, sem carregar nenhuma culpa, sem carregar nenhuma mágoa, sem carregar nenhum remorso desse acidente que deixou 2 pessoas mortas e 2 crianças feridas. E compartilhando tudo nas redes sociais. E compartilhando nas redes sociais, né? Mostrando vídeo sensual com mulher, indo para a festa lá em Altos, né? Que foi mostrado aí nas redes sociais, lá em União, achincalhando nas redes sociais, mostrando uma vida totalmente aí como se fosse uma pessoa que não carregasse nenhum tipo de culpa relacionado a esse tipo de, como o Kilson falou, infração. Eu não posso colocar aqui como crime porque não foi um entendimento do judiciário a partir de agora. Bom, tá aí, portanto, o Denis Constantino. Vamos ficar de olho, hein, Denis? Vamos acompanhar, porque possivelmente essa novela não vai acabar nesse final de semana. Ao contrário, deve ter novos episódios aí durante o final de semana. E muita revolta neste momento nas redes sociais, inclusive no Instagram daqui do Grupo Meio, né, que nós publicamos aí essa entrevista que nós fizemos com o doutor Leonardo, muita gente questionando essa decisão judicial. Mas volto a dizer, né, é um processo, né, que já desde o dia do acidente foi levado para a delegacia de crimes de trânsito, e aí, pelo que a gente percebe, o entendimento do judiciário foi um entendimento totalmente diferente daquilo que foi apresentado pela Polícia Civil no processo de investigação. Tá certo.